Bom dia, amados. A graça e a paz seja com você nesta manhã. Grande beijo para você, para a tua casa. E a minha oração é que Ele te fortaleça, que Ele te conduza a pastos verdejantes, às águas tranquilas. Que Ele possa encher o seu coração da paz que excede todo o entendimento, da alegria do Espírito. Aqui estou eu de novo na Igreja Monte Gileade, cumprindo o meu turno de trabalho e ao mesmo tempo deixando esta palavra para você nesta manhã, pedindo que o Espírito Santo te conduza, que o Espírito Santo me faça e te faça compreender e entender o que é que Ele tem para nós. Eu te chamo essa manhã a abrir a sua palavra, a Bíblia, no livro de Romanos, no capítulo 6, num texto que é extremamente conhecido nosso, mas que eu quero trabalhar em cima desses textos nesta manhã, algumas coisas que a própria Bíblia diz a meu e a seu respeito. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Bom, eu poderia ler o texto e jogar um monte de beijinho para vocês e sair, porque a própria Bíblia por si só, ela é muito clara em dizer. E eu quero deixar bem claro que a primeira parte desse texto, esse salário do pecado é a morte. Queridos, não é aquela filosofia de vida, aquela ideia, mas eu nunca matei, eu nunca roubei, eu não desejo mal para o próximo, eu não fico na porta da minha casa falando mal de ninguém. Bom, eu sou cumpridor da lei, eu pago direitinho as minhas contas, quando alguém bate lá na minha casa, eu tenho o meu coração generoso para ajudar. Não é nada disso que a Bíblia diz sobre o salário do pecado. É uma condição de morte espiritual que está sobre os bilhões de seres humanos que estão sobre a face da terra e que só é possível sair desta condição de morte espiritual se nós reconhecermos o sacrifício feito naquela cruz. Quando nós olhamos para a cruz, a gente vê ali a solução da nossa vida. Ele veio, a própria Bíblia diz isso a respeito dele mesmo. Dele quem que eu estou falando? De Jesus. Ele veio no tempo oportuno, verbo encarnado, se fez homem para levar até o Pai aquilo que eu e você não podíamos. Nós não podíamos fazer nada pela nossa vida. Ele se apresenta como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se apresenta, ele sobe ao Pai, naquele momento que ele fala para a mulher ali no túmulo, não me toques porque eu ainda não subi. Ele sobe ao Pai como resgatador. O salário do pecado é a morte. Para que eu saia dessa condição de morte, não é uma morte física, porque a física todos nós vamos passar por ela. Agora, o que eu não posso permitir sobre mim mesma, porque é uma decisão pessoal, veja bem, não é coletiva, é pessoal, é uma eternidade comprometida sem
saber para onde eu vou pós os meus olhos fecharem aqui na terra. E isso não é uma coisa que a religião me dá. Vamos deixar bem claro isso? Nenhum tipo de religião, seja ela, não vou dimensionar nome algum aqui, mas nenhum tipo de religião oferece absolutamente nenhum tipo de segurança de vida eterna. O único que é o verdadeiro mediador entre Deus e os homens é Jesus. O único substituto que pode existir é Jesus. O único que se apresentou ao Pai, e nesse se apresentar ao Pai, então ele levou o seu sacrifício sendo cabal, para que a parte B desse versículo se torne real na nossa vida. Dom gratuito. A salvação é um presente. A salvação é algo que nós temos em Deus. A salvação nós adquirimos em Cristo Jesus pela fé. Efésios 2:8 fala justamente sobre isso, que diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Veja bem, querido, o texto não coloca a salvação no futuro. O texto coloca a salvação aqui, já e agora. Portanto, me é permitido, sim, a mim e a você, que está aí nas redes sociais da Igreja Monte Gileade, a gente ter o entendimento e a compreensão de que a salvação é algo possível a nós enquanto nós estivermos aqui. Que salvação é essa? A salvação da eternidade. Eu não preciso ter medo da morte, eu não preciso ficar apavorado com a morte física, porque ela é algo que vai acontecer a cada um de nós, uns mais cedo, outros mais tarde, mas todos nós um dia iremos partir. E aí o que acontece? Esta segurança que Ele me dá é a grande deixa da minha vida. Quando eu estou nele, quando eu entendo isso, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí eu vou lá para Efésios 2:8 e eu vejo, porque pela graça. Graça é um favor imerecido. Eu não mereço, você não merece, mas Ele nos dá. Então a salvação. Meu Deus, que coisa fantástica isso. A salvação é de graça. Mas não é do meu jeito, é do jeito dele. Eu tenho que passar pela cruz. Eu tenho que entender que o Senhor Jesus Cristo é o meu substituto. Outra coisa que nós recebemos de graça é o perdão. Onde é que está escrito isso, pastora Célia? Isso está escrito em Efésios capítulo 1, no verso 7, que diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Meu Deus. Pecado confessado é pecado perdoado. A Bíblia diz que ele lança no mar de esquecimento. Uma outra coisa que nós temos de graça, isso está em Romanos capítulo 3, versos 24. Eu gosto de passear pela Bíblia. A Bíblia, por si só, ela fala. A Bíblia, por si só, ela me leva a lugares fantásticos. Romanos 3, 24. Pois todos pecaram, carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Uma outra coisa que nós recebemos dele é a justificação. Eu não me justifico. Quem me justificou diante de Deus, quem te justifica diante de Deus, é o Cordeiro que está sentado à direita do Pai.
Ele está ali. Ele é o nosso substituto. Ele é aquele que pode fazer uma intervenção pela nossa vida. Justificação. Ninguém se justifica. Eu não sou o que sou por mim mesma. Você não é o que você é por você mesmo. Nós somos o que nós somos porque Ele nos justifica diante do Pai. Uma outra coisa que a palavra de Deus fala a nosso respeito, que nós recebemos dele, está em Romanos 5:1. Em Romanos 5:1 é um texto maravilhoso que diz assim: justificados. De novo, vem a justificação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé. E esta graça na qual estamos firmes, gloriando-nos na esperança da glória de Deus. Nós temos paz. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Essa paz é uma paz diferenciada. Não é essa paz que o mundo dá. É uma paz que vem dele. É uma paz que excede todo o entendimento, diz o apóstolo Paulo em uma das suas cartas. É uma paz que existe mesmo em tempos de tribulação, mesmo em tempos de sofrimento, mesmo em tempos de dor. Você tem um manancial de paz dentro de você, de convicção, de certeza dentro de você. Sabe, queridos, a vida que nós temos, essa vida eterna, essa certeza da vida eterna, essa convicção da vida eterna, de que quando os meus olhos fecharem aqui, o meu espírito vai subir, ele não vai ficar vagando por aí, ele vai para o seio de Abraão aguardar o desfecho final. Quando eu subir, eu sei para onde eu vou, e não é porque ninguém me deu isso, é porque um dia, pela fé em Cristo Jesus, eu reconheci que o salário do pecado que estava sobre mim, a separação entre eu e Deus, apesar de eu ser uma pessoa aos olhos humanos, veja bem o que eu estou fazendo com as duas mãozinhas aqui, aos olhos humanos eu era uma pessoa normal e comum, nunca tinha cometido algo assim grave, de tantos deslizes desse jeito, como o ladrão da cruz, por exemplo. Mas não é o que eu faço de pecado, é que eu sou pecadora, porque todos pecaram, carecem da glória de Deus. Quando a gente entende isso, queridos, quando a gente compreende que não é uma coisa assim tão infernal entender isso aí, não. Essa é a segurança de vida que eu tenho. Quando eu entendo isso, a vida dele pela fé, quando eu confesso, a palavra de Deus fala aqui em Romanos, se com os teus lábios você confessar e no seu coração você crer, imediatamente você é salvo. Não é uma condição pós-morte, é uma condição aqui, já e agora. Consegue entender isso? Deixa o Espírito Santo te conduzir, deixa o Espírito Santo te encher dessa esperança, dessa certeza, dessa convicção. E isso acalma a nossa vida, isso norteia a nossa vida, isso muda o nosso foco a respeito da vida, da morte, da eternidade. Porque o que eu tenho, o que eu sou, não está em mim, mas está nele. Uau! Eu vibro com isso, o meu coração parece que vai saltar da boca, do peito, de tanta emoção que eu fico, de olhar para aquela cruz e saber que de lá vem tudo o que eu preciso.
preciso, quando eu o aceitei como meu Senhor e meu Salvador, quando eu me dispus a andar com Ele, a conhecer, a estar com Ele, a viver com Ele, a presenciar cada vez mais a vida que Ele tem para mim, logo, muita coisa mudou. E muda. E muda. Porque a certeza desse amor é a coisa mais tremenda. Romanos 4, no versículo 6 a 8, diz assim, ó. Papai, obrigado por este amor. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de suas obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades estão perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. Bem-aventurado, feliz é esta pessoa que foi envolvida por esse amor, que foi envolvida, a certeza desse amor de Deus, ela muda todo o meu histórico de vida. Ser feliz não é uma condição. Ser feliz é uma realidade. Que o Espírito Santo se revele cada vez mais a nós. O estilo de vida que Ele quer que nós vivamos. Pai, eu quero orar nesta manhã e te pedir em nome de Jesus Cristo que o Teu Espírito Santo fale profundamente ao nosso coração, a cada dia, a cada momento, a cada instante, que nós tenhamos a revelação do Yeshua, do Yamashia, do Todo-Poderoso, do grande eu sou, do nosso substituto, daquele que morreu na cruz no nosso lugar. Espírito Santo da verdade, nos conduz a toda a verdade. Espírito Santo do Senhor, traga sobre estes que estão nos assistindo nesta manhã nas redes sociais da Igreja Monte Gileade, que ainda no seu interior não tem a tranquilidade da eternidade, a calmaria da vida pós-morte. Eu quero orar nesta manhã, juntamente com aqueles que estão nos assistindo, e pedir a Ti, ó Espírito Santo do Senhor, conduza-os a esta verdade. Porque a Tua palavra fala que o Teu Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus, eu oro nesta manhã, declarando essa palavra de bênção, para o louvor da Tua glória, no nome de Jesus. Eu espero ter sido clara com você. Cresça em Deus. Deixa Ele te envolver. Em nome de Jesus. Beijo no teu coração.